Olá, hoje eu quero falar com você sobre processos. Tudo na vida é uma questão de processos, de um dia após o outro, e nós vamos conseguir chegar aonde desejamos. Há algo muito especial sobre o processo. Deixa eu tentar ilustrar aqui para você tentar entender. De repente você diz que você quer levantar aí 20 quilos, né? Você tem um desejo enorme, você olha aquelas pessoas que levantam 20 quilos no músculo aqui no braço, você diz, eu quero me tornar, e o desejo está grande, mas você vai para a academia um dia e você levanta 1 quilo. Não sei se você é como eu, né? Mas ainda estamos no processo aí de fortalecimento, mas você levanta 1 quilo. Passa um mês, você consegue ir para o segundo quilo. E aí passa outro mês, você vai para o terceiro, mas os 10 está tão longe que você acaba desistindo. Você desistiu dos processos da vida. Muitas vezes nós queremos o resultado pronto, mas nós não podemos ter o resultado pronto. Nós precisamos entender que é um processo, há um trabalhar. Você é o que você é hoje por causa dos processos da vida. Não sei que a idade que você tem, mas se você tem 20 anos, são 20 anos de um jeito. Agora você quer mudar, você quer crescer, você quer se tornar uma pessoa melhor e maior. Então você imagina que você levou 20 anos para se construir como você está agora. Agora você precisa se desconstruir para reconstruir. E isso é um processo. Você quer aprender algo mais, você quer aprender a área administrativa, como é que fica, como é que você administra melhor. Você tem velhos hábitos, velhos costumes, e eu já mostrei para vocês alguns livros, inclusive O Poder do Hábito. De repente você olha isso e você diz, poxa, eu preciso aprender mais. Então você começa a ler materiais, você começa a administrar, mas é um dia após o outro que você vai observando qual é o tipo de planilha que dá certo, qual é que não dá certo, qual é que se adapta a você, qual é que não se adapta, e isso é importante de entender, porque senão nós largamos, abandonamos o barco nos processos da vida. E aí tudo vai depender de você ter as suas metas. Por exemplo, eu tenho hoje que fortalecer meu joelho, eu tenho alguns probleminhas com o joelho, e como diz o médico, se você não fortalecer, você vai chegar aos 60 anos andando na cadeira de roda ou de muleta. Então imagina o processo, o meu processo é 20, 30, 40 anos, toda semana na academia, fortalecendo o músculo do joelho e não terá fim. Por quê? Porque o meu processo, ele não acaba. Eu tenho que permanecer de pé até o último dia, quando Deus quiser me levar, né? Então, o que acontece? É um processo, eu preciso entender. Agora, se eu disser, não, então eu vou deixar chegar lá pelos meus 60 anos, quando chegar aos 60 anos, que é o período que eu não quero usar muleta e nem cadeira de rodas, então eu vou começar a cuidar do meu joelho. O que vai acontecer? Você já sabe, eu vou chegar lá com ele super enfraquecido. Então, eu não tenho um objetivo final, porque não vai acabar nunca isso, vai ser para sempre, porém, há um processo dia após dia, para que eu possa chegar lá fortalecida. De repente você está programando aí, você olha a aposentadoria e diz, eu não quero depender do governo, não quero depender disso, então eu preciso me movimentar, preciso criar algo em que realmente me dê uma renda aí com meus 50, 60 anos, né, que eu não preciso depender somente dessa outra fonte de renda. E aí você começa a olhar que o que você ganha hoje não dá para fazer muita coisa. E aí você começa a desistir, você diz assim, não, a hora que eu ganhar tanto por mês eu vou começar a investir. A hora que eu ganhar tanto por mês, eu vou começar a investir. E deixa eu te dizer uma coisa, quando você levanta os seus ganhos, automaticamente, você inconscientemente levanta também os seus gastos. Então, se você ficar esperando ter dinheiro sobrando para começar a investir, eu sinto informar que você vai chegar lá aos 50, 60 anos, dependendo só da aposentadoria do governo. Aí você vai ler o Segredamente Milionário, o que ele te ensina? Não importa a quantia, importa o como você administra. Por quê? Porque você vai criando um hábito e aí você vai trabalhando por porcentagens, um dia após o outro, um dia após o outro. Hoje eu já trabalho dessa forma, minhas filhas já são preparadas para administrar dessa forma. Eu digo, filha, não importa se agora é R$500, se é R$100. Parece tão pouquinho quando a gente fala em ganhar 1.000, 2.000, 3.000 de juro, né? Parece tão irrisório que nunca vai chegar lá. Mas eu digo para ela, um dia após o outro, quando você tiver 60 anos, se eu estiver aqui ainda, a gente conversa para você. E elas têm feito, é um dia após o outro. Você não pode descansar, você precisa entender que é um dia após o outro, é a lei do processo. Você quer saber como uma pessoa vai ser no futuro? Observa o dia a dia dela, observa a agenda dela. Qual tempo ela tem para todas as coisas? Às vezes nós queremos um relacionamento, né, um cantinho do céu, um marido top, uma esposa top, filhos top.
mas todos os dias falta a plantinha, o plantio, falta lá regar a plantinha, falta lá cuidar. Então, quando você começa a ver que trabalha demais, meio workaholic, e não dá atenção suficiente em casa, às vezes a pessoa diz, ah, não, mas quando eu ganhar bastante dinheiro eu vou ter tempo para a família. Tá perdendo. Perdeu a lei do processo. O que acontece é que nós já começamos a visualizar o futuro, a pessoa sozinha, abandonada. Por quê? Porque ela abandonou primeiro. Então, nós precisamos começar a prestar atenção nesses processos. O que você quer ser? Né? Aonde você quer chegar? Qual o papel que você quer desempenhar? E aí você precisa pensar o seguinte, existem 4 fases que John Maxwell fala que eu acho fantástico a gente entender. Primeiro a gente pensa naquilo que, o que será que eu não sei? Porque tem muitas coisas que eu não sei que eu não sei. Que eu não sei. Como assim? Nunca nem me passou pela cabeça. De repente você diz assim, eu quero fazer tal área, eu quero trabalhar em tal lugar. E aí você entra naquela empresa, você começa a estudar aquela empresa, você diz, nossa, eles têm coisas aqui que eu nem sabia que tinham. Então, um passo antes, você nem sabia o que você não sabia sobre aquilo que você quer. Então, existe essa fase, né? A ideia de que eu não sei realmente o que eu preciso saber, porque eu nem sei o que eu não sei, eu sei o que eu sei. E aí você começa a trabalhar, começa a se descobrir e a buscar a informação. Isso é muito importante, você buscar, vamos pensar assim, se você quer fortalecer como eu o joelho, você começa a estudar, ou de repente você contrata um personal incrível, tem um instrutor maravilhoso, né, uma pessoa incrível que tem bastante bagagem para me ajudar com o joelho, e aí ele tem feito esse processo, né, de criar treinos para fortalecer meu joelho. Ok, tranquilo, fechou. Então eu não sei o que fazer, mas alguém estudou por mim e está me indicando lá. Mas de repente você é alguém que você diz, não, eu quero administrar melhor a minha casa, e aí não dá para terceirizar, né? As suas finanças você não terceiriza. Então o que você faz? Você para e pensa, o que será que eu não sei, que eu estou errando até agora porque eu não sei? E aí você começa a buscar pessoas, né, instrução com pessoas que realmente conheçam. Nós temos aí a Cave Soluções, né, nós temos uma área de administração financeira muito legal. Então você começa a perguntar, o que será que eu não sei? Como é que você faz? O que será que está me faltando? Então você faz uma mentoria financeira e começa a descobrir o que você não sabia até então, que você nem passava pela cabeça. Às vezes algumas pessoas dizem para mim assim, meu Deus, não, né, eu não tinha nem ideia que tinha tudo isso no meio do caminho. Então, o que acontece? Existia um conhecimento, existia algo que você não sabia e que agora você ficou sabendo. Por exemplo, a lei dos os 4 temperamentos, você não sabia. Você olhava para todo mundo e julgava todo mundo igual. Por quê? Porque se eu fizer daquele jeito, significa que eu estou pensando isso. Mas de repente você conhece aí o colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, você conhece as misturas, qual flê, fleçan, melsan e assim por diante. Você começa a abrir sua mente, nossa, eu não sabia disso, eu não sabia nem que isso existia. Houve um descortinar agora de conhecimento, e agora quando você olha as pessoas e quando você olha para si, você começa a ver, poxa, peraí, deixa eu ver pelo ângulo do temperamento para mim entender o que a outra pessoa está passando, né? E até mesmo para descobrir minhas fraquezas. Algumas personalidades têm um pouco mais de dificuldade de se manter no processo, porque acaba cansando. Os sanguíneos cansam mais os processos que não veem resultado rápido. Já o colérico, ele é ferro e fogo lá no processo, o melancólico também. O fleumático é meio procrastinador, então ele tem a tendência de querer fazer tudo num dia só, dar uma atrapalhada aí no processo, mas faz parte. Mas você não tinha esse conhecimento, de repente você começa a ver aí nas minhas redes sociais esse conhecimento, vai lá no link da bio, baixa lá o PDF e começa a estudar, aí você de repente começa a ver a parte dos cursos e começa a interagir, e aí você começa a ver, poxa, peraí, eu não sabia que eu não sabia sobre esse assunto. Essa foi a primeira fase. Mas aí de repente você descobriu, uau, agora eu sei, agora eu entendi. E aí você sabe o que você precisa saber. De repente você disse, olha, eu não sabia nada sobre esse assunto de temperamentos, mas agora eu já sei que eu preciso saber mais sobre ele, porque se eu não souber mais sobre ele, eu não vou saber lidar comigo. Né? Eu vou achar que, aí de repente alguém vai me dar um conselho dizendo, ah, vai por aqui, de repente ele tem um outro temperamento, e eu vou seguir o conselho de outro temperamento. Não dá, porque eu sou diferente. Então entendi que eu não sabia nada sobre isso, e agora eu só tenho uma ideia do que é isso, e eu preciso aprender. Então o que eu faço? Eu vou atrás de conhecimento, eu vou me aprofundar. E aí tem muita coisa para mim te passar que ainda vamos conversar sobre isso. Ou de repente na área financeira, deixa eu ver aqui o que eu não sei que eu preciso saber. Ou de repente, sei lá, qual é a área que você quer trabalhar, quais são os sonhos que você quer realizar, de repente você quer construir uma casa. Nós estamos aí projetando alguns sonhos e de repente o plano diretor diz, olha, você só pode fazer isso, e no segundo piso você só pode fazer isso. E aí você, nossa, eu não sabia
sobre esse assunto, então você não sabia o que não sabia, agora você sabe, tá? Então peraí, então agora eu vou precisar sentar e vou precisar estudar sobre esse assunto para ver até onde eu posso ir com ele. E aí você começa a interagir. Você já sabe o que não sabe. Você tem uma ideia do que você precisa saber, mas você já sabe aquilo que você não sabe, mas que precisa, né, entrar no processo do conhecimento. E o processo, ele é com disciplina, todos os dias um pouco, todos os dias um pouco, não é, né, uma montoeira num dia e nada no outro. Por quê? Porque precisa entrar na sua veia, precisa entrar na sua mente, precisa entrar no seu coração, e isso só acontece quando você está em constante movimento, né, em constante aprendizado. Aí você chega e diz, olha, agora eu sei o que eu não sei, eu começo a estudar e começo a correr atrás e começo a me aprofundar, que é o terceiro ponto, né? Eu vou arregaçar a manga, eu vou correr atrás, porque agora eu já sei, já entendi o que eu preciso buscar. E aí você vai para o quarto passo, que aí eu cresço, né? E aí começa tudo a ficar mais claro. Teve um pessoal aí que foi agraciado com a turma de temperamentos, né? Eu espero que você esteja escutando e que você compartilhe, digite aí. Mas me mandaram algumas mensagens, nós fizemos uma mentoria online também muito legal, e eles dizendo, nossa, Ivy, eu não tinha ideia disso, eu tinha certeza que eu era tal temperamento, mas agora olhando aí todo o processo para mim conseguir descortinar a minha vida, juntando com o meu passado, juntando com traumas, porque a gente fez um módulo inteirinho para a pessoa se descobrir aí ao longo da sua vida, agora eu entendi por que eu rejeito essa personalidade, justo essa que é minha. Então foi muito legal. O que é isso? Ficou claro, ficou aberto, ficou descortinado. Agora eu sei de verdade, agora eu me conheço de verdade. Então, o que você precisa agora? Eu sei administrar de verdade. Agora, né, eu tô lá no processo de verdade, fazendo as coisas que são necessárias. Isso é importante. Então, quais são os processos que você precisa entender? O que você precisa fazer? A lei do processo, você não pode fugir dela, é um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro. E como é que você aprende sobre as coisas? Muitas vezes fazendo e escutando mentores, você vai escutando mentores, aí você vai, né, sendo discipulado por eles, disciplinado na sua agenda, e você vai melhorando gradativamente, e aí quando você olha para trás, você, meu Deus, olha só de onde é que eu saí. Eu estava escutando um treinamento que a pessoa disse, olha, quando você trabalha com curso online, você precisa dali 5 anos olhar o seu primeiro vídeo e ter vergonha dele, né? E eu digo, meu Deus, eu já tenho vergonha dele agora, imagina daqui 5 anos. Mas por quê? Porque é o processo, você vai ficando melhor no processo, você vai ficando mais solto no processo, você vai se desenvolvendo no processo. E se a gente nunca começar, por conta da vergonha ou por conta de esperar a perfeição, a gente nunca vai conseguir, né, estar se melhorando a tal ponto de dizer, não, agora tá top. Então isso é importante, a lei do processo. Eu vejo hoje muitas pessoas que dizem, eu quero, e traz uma ideia, e não sei o que, e isso, e aí, virou o que isso? Virou nada, ideia no papel, virou um papo legal durante uma mesa redonda, mas ficou naquilo ali, porque por causa disso, por causa disso, por causa daquilo outro, a gente já conversou sobre isso, que quem é mestre em desculpa não é bom em mais nada, né? Então fica só dando desculpas, então tá na hora da gente entrar e obedecer à lei do processo. Não tem como chegar no topo se você não for degrau a degrau, degrau a degrau. Entenda isso, você não é expert em tudo, você é muito bom numa área, você é muito bom em alguns pontos fortes, você é fantástico em algumas estratégias, mas você precisa entender que existe a lei do processo para você se melhorar, existe o fato da conexão para você ter pessoas ao seu lado, que você possa fazer essa conexão e te fortalecer. Você precisa de um mentor, de alguém que te desenvolva, alguém que caminhe lado a lado com você, e isso é processo. Às vezes as pessoas, então esse ano eu vou ter um mentor, esse ano eu vou ter alguém que eu vou abrir meu coração e vou falar. Eu vou trocar ideia, eu vou escutar. Aí faz um ano de mentoria ali, vai, cresce bastante. De repente no outro ano diz, agora eu já sei tudo, agora eu não preciso mais de um mentor, agora eu não preciso mais me inspirar em ninguém. E aí vira quase o Todo-Poderoso, né? Que foi lá no filme e fez um monte de besteira porque achou que dava para ser o Todo-Poderoso. Não é assim, né? Nós precisamos ser humildes o suficiente para saber que nós vamos morrer em obras. E é verdade, morrer em obras. Hoje eu sei mais do que eu sabia ontem, mas eu sei que amanhã eu vou saber mais do que hoje, eu vou estar melhor e assim por diante. A minha meta é sempre assim, que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem, que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje,
né? E isso só com humildade, só sendo, tendo a educabilidade, a gente já falou disso também, viver crescendo e aprendendo. Você não é dono da razão, você não vai ser expert em todas as áreas, então isso é importante. Tem algo que você possa se aprofundar, talvez você diga, Evi, mas no que você é profunda, né? Eu sou profunda na área dos temperamentos, é algo que eu amo de paixão, porque eu acho que a única maneira da gente ter relacionamentos leves e produtivos, porque não adianta só ser leve e a gente viver de paz e amor, né? Ninguém paga as contas com paz e amor. Mas ao mesmo tempo que você tem relacionamentos leves e você sabe lidar com eles, eles começam a ser produtivos, a gente consegue produzir juntos, a gente consegue ter uma empatia, um conjunto da obra trabalhando, olhando todos os lados, né, de um quadrado, a gente já conversou sobre isso também. Então isso é o que eu mais amo fazer e descortinar, porque às vezes as pessoas não se conhecem, elas vão lá e dizem, não, eu sou isso, eu tenho certeza que eu sou isso, e eu olho, não é assim, né? E aí você vai cavando lá no passado dela, vai cavando nos traumas, né, na adolescência, igual a gente fez aí o pessoal que está fazendo o curso, né, que comprou o curso, foi fazendo junto comigo, a gente foi cavando, foi descobrindo tanta coisa, mas tanta coisa legal, né? O que é a lei do processo, isso é o que eu me aprofundo. Segunda coisa que eu sou realmente apaixonada é liderança, eu acho que é um assunto fantástico, até porque a primeira pessoa que nós precisamos liderar somos nós mesmos, né? Então se nós temos que crescer, nós queremos crescer, nós precisamos nos liderar para depois liderar alguém. Então é automático, né? Eu começo a puxar para mim o crescimento, e aí automaticamente você começa a inspirar outras pessoas, porque liderança é inspiração, e aí você começa a liderar por inspiração as pessoas que te seguem. E isso é muito importante. Por quê? Porque nós queremos um mundo melhor, e não tem como ter um mundo melhor se nós não formos melhor. E se nós somos melhores, nós influenciamos e inspiramos pessoas a serem melhores, então automaticamente nós começamos a desenhar um mundo melhor. Então são dois assuntos que eu sou extremamente profunda. Agora, Eve, você é muito boa financeiramente? Sou, graças a Deus, para minha vida. Agora, quando se fala em ensinar de verdade detalhes de uma administração financeira, investimentos e tudo mais, então eu prefiro da minha sócia, né, a Catarina aí da Cave Soluções, ela assim é expert na área financeira. Eu preciso entender que eu não sou expert em tudo, né, e existe um processo para aquilo que eu me determinei a ser expert. Não dá para ser tudo. Você já imaginou botar na sua agenda semestre em tudo? Ser top em tudo? Você vai ter que ficar o dia inteiro conduzindo todas as áreas da sua vida, né? Não só da sua vida, porque da sua vida você tem que produzir, né? Mas todo o conhecimento de todas as áreas não dá. Então você agrega valor quando você tem outras pessoas aí com você caminhando. Então isso é muito legal, então é a lei do processo, entenda, esteja nesse processo, caminhe nesse processo, olha a lei do círculo íntimo também, nós já falamos aí sobre ela, sobre disciplina, esse é o ano que eu estou sendo disciplinada, estou aqui com você todo dia, tenho algumas coisas a mudar mês a mês, já fizemos aí um planejamento, né? Eu acho muito legal que isso é uma das coisas que é muito forte dentro do meu coração, porque eu vi a minha vida mudando dia após dia, né, e não foram rápidas, foi coisa de 0,5% por dia, mas eu via isso, então eu olhava e calculava para frente o quanto esse processo ia me levar a algo fenomenal, a uma vida fantástica, né? Hoje estou muito mais à frente do que eu estava, e isso celebra a Deus, mas isso é importante de você entender que é um dia após o outro, um dia após o outro, e isso vai ser construído por você. Então hoje eu estou nesse processo. Para você ter ideia, eu vou dar uma dica aqui para você legal que eu faço na minha vida, e agora na ideia do online também estou fazendo. Eu peguei um mapa do ano, são 12 meses, então determinei o que seria nos meses, depois determinei o que seria nas semanas, depois nos dias, e aí fui subindo o nível, fui adaptando, fazendo a lei do processo, fui crescendo gradativamente. Se você pegar aí as postagens, você vai ver que ela começou de um jeitinho, depois foi indo para o outro. Por quê? Porque eu, por ser tímida, eu preciso me adaptar, e para adaptar tem que ser devagar, né? Não dá para ser da noite para o dia para um call flay, tem um flay aqui dentro que dá umas travadas, né? Mas é o se colocar. Às vezes você olha e diz, eu nunca vou chegar lá. Você não precisa chegar lá da noite para o dia, você tem que ir devagar. Tem algumas pessoas nas redes sociais que eu sou apaixonada, que digo, como eu quero ser como essa pessoa. Mas não dá, não é da noite pro dia. Então o que eu fiz? Eu fiz um projeto. Todo mês vai ter algumas coisinhas diferentes, todo mês vai ser agregado valor, todo mês eu vou aparecendo um pouquinho mais, vou quebrando minha timidez, e de repente, quando fizer 5 anos, eu vou olhar para o primeiro vídeo e vou ter a maior vergonha do mundo, doido para deletar tudo, né? Faz parte.
Essa é a lei do processo. Você não vai ficar nota 10 da noite para o dia, mas se você não entrar no processo, você não vai ser nunca nota 10. Então olha o meu conselho aí, entre no processo. Olha o que você quer crescer, determine e comece. 1% por mês que seja de crescimento, mas o importante é que você está crescendo. Combinado? Um beijo no coração e fica com Deus.